Fala, seu ilícito! Fala, sua ilícita! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Discursos e Fatos, um canal de análise dos diversos discursos e fatos que permeiam o meu, o seu, o nosso dia a dia. E no vídeo de hoje faremos a seguinte indagação e analisaremos o seguinte caso: Correios, falência próxima? Interrogação. E antes de adentrar no tema, só queria deixar bem claro que eu não sou nem Lula, nem Bolsonaro. Respeito se você é Lula, se você é Bolsonaro, mas no meu caso não voto em nenhum dos dois e é importante eu dizer isso para vocês para tirar qualquer tipo de viés que possa ter nessa análise. Vamos lá? Correios. Primeiro ano que o Correios teve déficit na sua história, 2013. Vou mostrar para vocês os balanços dos anos de 2013 e os respectivos governantes até 2025, que você vai encontrar um padrão muito interessante. Vamos lá? Aqui, 2013. Qual foi o prejuízo dos Correios? 213 milhões de reais. Governante Dilma. 2014, prejuízo de 20,3 milhões de reais. Governante Dilma. 2015, prejuízo de 2,1 bilhões de reais. Governante Dilma. 2016, Dilma também. E, adivinha? Prejuízo, 1,4 bilhão de reais. Em todo o governo Dilma, só prejuízo. Vamos lá. Temer. 2017, lucro de 667 milhões de reais. Temer, 2018, lucro de 161 milhões de reais. Então você vê, Dilma, só prejuízo, Temer, só lucro. Será que vai manter no próximo? Vamos ver. Bolsonaro, 2019, lucro de 102 milhões. 2020, Bolsonaro, lucro de 1,53 bilhão. 1,53 bilhão, 1 bilhão 530 milhões, né? Aí vamos lá. 2021, Bolsonaro também, lucro 2,3 bilhões. Aí você, será que Bolsonaro só vai ter lucro? Aí você vê 2022, Bolsonaro prejuízo 767 milhões. Vamos lá, 2023, Lula, prejuízo de 597 milhões. Aí você fala, prejuízo menor que o do Bolsonaro. Lula, 2024, prejuízo 2,6 bilhões. Aí você vem para 2025. Vamos lá, 2025. Primeiro trimestre de 2025, Correios, prejuízo de 1,720 bilhões. Trimestre, não estou falando do ano não, porque parece que a gente não vamos dobrar a meta não, nós iremos triplicar a meta ou quadruplicar a meta. Aí você pode falar, é porque também tem qual o primordial problema dos Correios, na minha visão, e que tem muito mais nos governos do PT, que vocês podem ver pelos prejuízos listados, é a administração, gente. Não é possível, os caras estão fazendo umas escolhas muito ruins. Aliás, você não viu em jornal nenhum, muito provavelmente, que uma das medidas dos Correios para economizar neste ano de 2025 é o quê? Suspender as férias. Davi. No governo dos trabalhadores eles estão suspendendo as férias dos trabalhadores dos Correios, uma das medidas. O sindicato dos Correios teve que ir até o STF para conseguir a suspensão disso. E você vê alguém falando mal disso ostensivamente, de forma ampla na grande mídia, provavelmente você nem sabia. Você vê, aí se fosse o Bolsonaro, e eu nem sou Bolsonaro, mas é a diferença como a mídia trata os dois. Não é o que foi decidido, é o governo de quem que decidiu aquilo, basicamente. Tá, vamos lá que também tem umas certas falácias quando se fala dos Correios. Por exemplo, eles falam que como é que pode dar prejuízo se os Correios não têm concorrente? Isso é mais ou menos mentira, é mais mentira do que verdade. Por quê? Desde ali do começo dos anos 2000, acho que até antes,
teve uma decisão, acho que foi do Supremo, ou foi do STJ, acho que foi do STJ, que derrubou a exclusividade dos Correios para o serviço de encomenda. Então, ali, desde os anos 2000, você pode colocar, os Correios não são a única empresa que trabalham com entrega de encomendas. É roupa, tudo que a gente compra por aí. A única coisa que os Correios têm monopólio é carta, telegrama, cartão postal e carta grupada. Então, assim, é um mercado muito diminuto comparado com o de encomendas. Então, assim, Correios tem concorrência? Tem concorrência. Então, vamos botar os pingos nos is. Segundo ponto, que eles falam muito. Os Correios não pagam impostos e ainda perdem para a concorrência. Concorrência paga imposto e ainda tem lucro. Isso é verdade? Mais ou menos, que entra já no terceiro ponto também. Os Correios realmente não pagam, ele tem imunidade tributária recíproca. O que é isso? Não paga imposto de renda, não paga IPTU, IPVA. Muitos tributos federais ele não paga. Ele paga as contribuições e as contribuições vinculadas aos trabalhadores. Mas é uma senhora vantagem, não é? Lógico que é. Não pagar imposto de renda, não pagar IPTU, não pagar IPVA, ISS. Putz! E como é que ele ainda tem prejuízo, Davi? Além da má administração. Isso que eu quero colocar. Que os Correios, eles têm a obrigação de estar em todos os pontos do país. Todos os municípios, por lei, tá na lei de serviço postal, ele tem que ir a todos os pontos do país. E tem muita área no Brasil que dá prejuízo, gente. Isso é verdade? É. Por isso que ele tem a imunidade, para compensar também o dever dele ir até os pontos mais distantes do país. E as empresas privadas que concorrem com os Correios, elas não têm essa obrigação. Elas ficam naquele nicho mais, naquela área mais vantajosa. Grandes centros, dificilmente indo para o interior. Agora que elas estão expandindo mais. E é aí que vai piorar a coisa para os Correios, porque realmente vai começar a ter uma concorrência mais ampla. Porque, mas eu compro na Amazon, por exemplo, a Amazon tá fazendo centro de distribuição dela, o Mercado Livre também. Aí a pessoa fala, mas eu moro aqui em Quiprocó de Roraima, compro pela Amazon ou pelo Mercado Livre e recebo. Sim, a Amazon e o Mercado Livre contratam os Correios para te mandar aí. Nas grandes centros, a Amazon e Mercado Livre têm suas próprias entregas, tem outras empresas particulares que fazem também, mas no grosso do país, nos rincões, Correios, só os Correios têm essa obrigação. Então, assim, isso é algo que você tem que considerar nas análises. Não dá para fazer uma análise tão rasa da atuação dos Correios. Outro ponto que também, por incrível que pareça, impacta muito, e o pessoal não tem muita atenção em relação a isso, que impacta as operações dos Correios. Violência, criminalidade. Os Correios, até acho que 2019, um pouco antes, tinham um serviço de Correios Postal. O que é isso? Os Correios se faziam como se fosse de banco. Então, assim, tem muito local, um município pequeno, distritos que não tem a agência do Banco do Brasil, nem a agência do Banco do Brasil, mas tem Correios. O que o Correio fazia, né? Fazia uma parceria com o Banco do Brasil para a pessoa poder sacar ali e por que isso era bom para esses pequenos distritos, esses locais mais afastados? Porque a pessoa sacando ali, ela gasta o dinheiro já no próprio distrito. Porque quando ela vai para um outro local para sacar, ela já gasta no outro local, que geralmente é mais desenvolvido em termos de comércio do que o local onde ela mora, o distrito onde ela mora. Então, assim, e por que caiu, Davi? Violência, assalto. O Ministério Público ajudou muitas ações para obrigar os parceiros dos Correios a fazer uma estrutura basicamente de banco, e aí não compensava, porque o Correio tem que blindar tudo lá, o concessionário dos Correios, né, tem que blindar tudo, contratar segurança, ficou caro demais. Não sustentou o modelo de negócios. Então, assim, até a violência impacta, fora o furto de carga, essas coisas todas, impacta no serviço dos Correios. Custo Brasil, né? Isso é desculpa para eles estarem tendo prejuízo loucamente? Claro que não, cara.
Tanto é que eles conseguiram ter lucro no governo Temer, no governo Bolsonaro, a maior parte do governo Bolsonaro. O que não se explica é você ter essa quantidade louca de prejuízo. Inclusive, esse ano, por uma semana, todas as companhias aéreas que prestavam serviço aos Correios ficaram proibidas de transportar carga. Por quê? Porque os Correios não respeitavam as normas da ANAC de segurança e no final do ano passado, transportando esses materiais mais inflamáveis, o que aconteceu? Um avião começou a pegar fogo enquanto estava transportando as cargas. Teve que fazer um pouso de emergência em Guarulhos para apagar um incêndio. Então, assim, nem as normas básicas, para você ver como é o problema dos Correios de administração, nem as normas básicas de segurança aeronáutica ele estava seguindo. E tem vários outros problemas lá dos Correios que realmente a gente não pode desvincular com a administração, no caso a presente, que está adotando medidas que não estão fazendo a empresa crescer, só está dando problema, problema e problema. E só não vai à falência porque a gente banca. Eu, você, nós, com nossos impostos, para salvar os Correios. São muito importantes. Como eu disse, só eles têm a obrigação de ir em todos os locais, todos os municípios brasileiros, fazer entrega tudo quanto é canto. E nesse prejuízo louco, quando já teve outras hipóteses dele ter realmente obtido lucro em outros anos. Então, é esperar que é uma nova gerência, mas pelo prognóstico não parece bom. Parece que vai ter prejuízo até o fim do governo Lula, mas realmente ressaltar a importância dos Correios, a complexidade da atuação dele, que não paga imposto, mas tem que ir até os rincões do país, e a existência de concorrência e a má gestão, é claro. Não vai passar pano para a gestão, não, que a gestão está muito má. Vai falir? Por enquanto não, mas vai continuar onerando muito o cidadão, o pagador de imposto. Então essa é a análise de hoje. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!